A Simone, que é a moça que trabalha com a limpeza daqui, ela estava toda hora batendo assim na porta. Meu filho, bote a máscara, pelo amor de Deus, tá? Aí, como ela não está mais nesse horário, ela sai cedo. Aí ela meio que pede para que a gente faça isso, porque o carão é nela, não é nem na gente, é nela. Então é só usar por enquanto, tá? Como ninguém está conversando, ninguém tem necessidade de ficar sem a máscara em si. Eu mesmo estou dando aula, todas as minhas aulas de máscara. Chega no final da aula, estou completamente sem oxigênio, mas é a vida que segue. Então, o conteúdo da aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma oficina de construção de currículo, tá? A piadinha com os dois apps. A gente vai ver tanto a parte 1 e a parte 2, porque a gente vai ver o conteúdo e vai fazer a criação. Geralmente, essa aula eu divido em duas. Uma para o pessoal aprender como é que faz um currículo e a outra para as pessoas criarem o seu. Eu não sei se todos vocês já têm. Quem tiver, maravilha, tá? O currículo em si. O módulo de Office, ele é responsável pela criação do próprio currículo de vocês. Então, se o de vocês estiver exatamente do mesmo modelo, ok. Se não tiver, se você quiser adequar, fique à vontade. No final dessa aula, da aula 10, eu vou pedir como atividade que vocês construam para mim e me enviem na aula de hoje. E depois a gente passa para a próxima aula, que são citações. E aí a gente encerra. O que você tem, você pode me enviar. Mas faça os ajustes, provavelmente vai ter alguma coisa de diferente. Então, vamos para o conteúdo em si. Acho que não... Matheus Fábio. Esse Matheus é daqui. Eu sempre fico perguntando quem é esse Matheus Fábio. Já decorei. Só um minutinho, tá? Vou ter que sair da aula para colocar o... Vamos voltar para a gravação e tá lá. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre os tópicos principais de um currículo. Alguns de vocês podem utilizar, todos os outros não podem achar não necessários, ou pelo menos não tenho por que colocar, já que eu não tenho essa informação, tá? Então a gente vai ver quais são. Depois a gente vai ver algumas formatações e o conteúdo indispensável para vocês criarem. Aí eu vou mandar um modelo meu para que vocês preencham só com as informações de vocês. Tranquilo, só vão fazer uma substituição. Vocês poderiam criar o base de vocês poderiam usar o modelo do Google, porque formatação em currículo é bem tranquilo. Tá? Você não precisa se preocupar com, eu tenho que tocar isso aqui em formato ABNT, eu tenho que ajeitar isso daqui bem direitinho. Não. Se você tem as suas informações coordenadas e ajustadas do jeito correto, não importa como estiver formatado. O que importa é aparecer o que a pessoa está procurando lá, de fato. Deixa eu colocar a Eve na aula do Denis. Vamos seguir? O currículo é daquele tipo de conteúdo que vocês sabem para que serve, mas talvez nunca tenham se perguntado exatamente uma definição. O currículo é uma carta de apresentação. É o que você envia de fato para participar de um processo seletivo. Você envia para uma empresa, ela avalia as suas informações e vê se você está dentro do perfil da empresa ou para aquela vaga em específico. Se eu tenho muitas experiências, por exemplo, como torneiro mecânico, eu envio o meu currículo para participar de uma vaga, para uma entrevista de uma vaga, para essa vaga. Falei vaga várias vezes. É falta de café. Mas, enfim, se eu estou no perfil, tenho... Soriano? Não, são os nomes das pessoas que eu conhecia, pensei que era outra pessoa. Pronto, pessoal para mandar para aula do Dentes. Se eu estou dentro do perfil, mandei o meu currículo para participar dessa entrevista, vou estar lá. Agora, se eu mando um currículo com informações para uma vaga e o processo seletivo é para outra, ele é descartado antes da entrevista. Se eu não tenho informações no meu currículo que justifiquem participar dela, ele não passa por essa primeira triagem. O envio do currículo é a primeira triagem, tá? As próximas entrevistas e afins dizem respeito a como é que foi o seu currículo, o que tinha de informação e o que a empresa estava pedindo. Diga, minha joia. Cauã Jonatas. Pronto. Então, vocês sabiam também que não existe só esse modelo batido de currículo que a gente aprende diariamente nos cursos? Existe um outro, que é o currículo criativo, que tem um foco diferente, obviamente, tem um tipo de vaga para aquele destinado diferente e que tem umas formatações e o foco são as formatações. Existe um modelo de currículo padrão, que é o preto e branco, e o criativo. O criativo é mais indicado para vagas em relação a TI, principalmente para design, desenvolvimento também de programas e afins, os famosos programadores. Você vai colocar e vai comprovar que você tem conhecimento na área de design, então o teu currículo em si já é teu portfólio. Não é indicado que você mande para uma vaga de design um currículo em preto e branco, assim como não é indicado que você mande um currículo criativo para uma vaga no setor administrativo. Tá? Ficam deslocados. Se você não sabe como criar um currículo criativo, é porque você realmente não tem experiência com a parte gráfica, então como é que você quer trabalhar com isso? Tá? Meio que o currículo comprova o que você sabe fazer. Eu tinha um arquivo de uma amiga minha, que ela era designer, e as coisas que ela tinha como informação, ela colocava como marcadores de porcentagem para simular como se fosse o HP e o NP de um joguinho de RPG.
Se eu conheço Photoshop 100%, está lá, 100% Photoshop. Se eu conheço CorelDRAW em 55%, estava lá o percentual, num círculozinho preenchido. Eu achava bem legal, tinha sentido para a área dela, mas se ela quisesse se candidatar a outro tipo de vaga, não seria utilizado esse modelo. A gente não aprende o modelo criativo porque a maioria de vocês quer trabalhar como auxiliar administrativo. Tá? Mas no módulo de design gráfico, provavelmente vão te ensinar a criar esse modelo de currículo aqui. Não esse em específico, mas um que tenha o gráfico mais agradável. Seguindo para os tópicos, porque algo que é comum em todo currículo, em todo modelo, é a topificação. É segmentar o teu currículo, porque na ausência de um tópico, ele seria um texto corrido. É como se eu estivesse lendo uma redação de 25 linhas. Uma vai estar escrito lá que a pessoa trabalhou com isso, outro objetivo, outra isso. Sem as divisões, eu não consigo encontrar exatamente o que eu queria. Laísa Patrício, pronto. Se não tivessem os tópicos, eu teria que ficar procurando cada uma das informações. Isso não é ideal, porque quando alguém está lendo o teu currículo, ela vai direto no que ela quer. Ah, eu quero alguém que já tenha trabalhado com esse sistema aqui. Se essa pessoa não tem essa experiência, passa adiante para outro. Eu não quero ficar lendo uma folha inteira. E tem muita gente que tem 3, 4, 5 páginas de currículo. Aí é que lasca a pessoa mesmo. Eu não vou ler nada daquilo. O mesmo local que eu trabalhava, que tinha uma pessoa que tinha esse modelo de currículo, tinha um outro que era o Haroldo. O Haroldo tinha 6 páginas de currículo. Só de certificação de Windows, de certificação em Linux, coisa de 1990 e lá vai pedrada, mas ele ainda tinha lá. 6 páginas de currículo. Meu divino. Nunca deu toque nele de Haroldo, ninguém lê. Mas ele também já era muito mais velho. Se eu chegar para dar uma dica dessa para uma pessoa bem mais velha do que eu, ela nunca vai aceitar, ela vai só ignorar e pronto. Desumilde, desumilde. A topificação em si, os principais tópicos, a gente vai ver de um por um, onde, quando e o que colocar em cada um deles, tá? O primeiro são as informações pessoais. No nosso modelo, informações pessoais já iniciam depois do nome de vocês, e aqui a gente coloca 3 das principais, tá? Que é Estado Civil, nacionalidade e idade. Por que isso aqui é uma das coisas mais interessantes? Porque são reprovativas. Estado Civil, para casos que você é solteiro ou casado e afins, pode ser que faça você ser contratado ou não, tá? Tem muito preconceito em relação a mulheres em mercado de trabalho. As pessoas que vão contratar já contratam pensando se essa pessoa vai engravidar ou não. Ah, Maurício, você é machista. Não, eu estou falando uma realidade de mercado. Não porque eu concordo com isso, mas é porque acontece. Então, quando eles têm uma pessoa para participar de um processo seletivo, ela tem 18 anos, pergunta se ela é casada, ela diz que é. Aí já olha assim, você já tem filhos? Não é nem pergunta, você tem filhos, é você já tem filhos? Ela diz que não. Essa pessoa já vai tender a contratar outra pessoa que não seja casada ou algo do gênero. Pode recapitular? Não viu o começo da aula? Meu jovem, eu só estou falando dos tópicos dentro dos currículos, tá? Eu já expliquei o que é uma carta de apresentação, e eu estou começando a falar dos tópicos de cada um que você vai colocar no seu. Aqui a gente começou nas informações pessoais, eu estou falando o porquê de colocar estado civil. Então você coloca honestamente se você é solteiro, se você é casado, se você é divorciado, se você é viúvo, tá? Porque são todos esses que você pode colocar. E por mais que você esteja, sei lá, namorando há 28 anos, não existe um namorando, tá? Eu acho necessário falar isso porque de vez em quando o jovem esquece que isso é só sei lá, uma coisa idealizada na cabeça dele. Eu não queria falar algo tão pesado, mas é verdade. A nacionalidade também é reprovativa porque para pessoas que não são brasileiras, a legislação trabalhista é outra. Tá? Você não tem um RG e um CPF, então você contrata com outro tipo de contrato. Você precisa que essa pessoa tenha só o passaporte e o contrato que você vai gerir é diferente. Então é por isso que não ser brasileiro é um problema também para ser contratado. E a idade, porque de vez em quando você vai se candidatar a um processo seletivo, resumindo, ele está falando sobre criar Isso, é isso aí. Obrigado, Lari. E a idade é porque... Eu agradeci, obrigado, Lari. E a idade também é reprovativa porque, vez por outra, tem algum processo seletivo que pede que você tenha uma idade específica. Geralmente, que pede que você seja mais jovem do que você é. Então, se você não coloca a idade, pode ser que a pessoa te chame para aquele processo seletivo, você chega lá e você está levemente deslocado, porque é tudo uma cambada de moleque e você é a única pessoa com 30 e poucos anos. Aí o pessoal já olha para você assim, opa, e aí, tiozão, você está meio deslocado aqui. Ponha a idade porque você pode deixar de ser chamado, mas pelo menos você não vai ser chamado para algo que você não está no perfil. E aí você gasta menos passagem com isso. Tem outras coisas legais para pontuar, porque geralmente, ou pelo menos antigamente, as pessoas colocavam número de documentos em currículo.
isso não existe mais, porque o descarte de informações é mal feito. Então, o máximo que você coloca é só o seu endereço, porque endereço também é reprovativo. Pode entrar, meu bom. Por quê? Tem algumas empresas que só querem contratar pessoas que moram aos arredores dela. Então, eu quero contratar gente que trabalha, que more aos arredores do Benfica. A pessoa que mora no Siqueira, que coloca aqui no bairro Siqueira, vai demorar no mínimo 1h30 para chegar. Ou se ela morar, por exemplo, na Calcaia, ou se ela morar em Maracanaú, por mais que tenha metrô e afins, ainda é uma rota muito longa. Se for longa demais, essa pessoa está propensa a chegar atrasada. Então, é melhor não contratar ela. Outro campo que eu coloco nessa sequência, tá? Informações pessoais depois do objetivo, é o motivo de você ter criado esse documento. O objetivo é objetivo. Então você só coloca uma frase dizendo trabalhar com isso, trabalhar aonde ou trabalhar com o que, de acordo com o que. Não entendi, Maurício. Quer trabalhar como auxiliar administrativo? O seu objetivo é trabalhar como auxiliar administrativo. Se isso é mais objetivo ou menos objetivo, eu acho que é impossível ser mais objetivo do que isso. Luiz Gustavo, pronto, está em sala. E aí, você não precisa se desprender muito em informações necessárias, não precisa escrever belíssimamente, tipo, gostaria de trabalhar como isso, porque eu sinto que eu tenho muitas informações. Exatamente. E no objetivo, algumas pessoas colocam qualidades pessoais. Isso daqui também é desnecessário, tá? Primeiro que você não tem como comprovar que você é proativo, que você é dinâmico, que você é persuasivo. Segundo que isso é completamente deslocado. O objetivo é só com o que você quer trabalhar e pronto. Tem dois tipos de currículo que são os com objetivo mais generalistas, que você não coloca exatamente a empresa com que você quer trabalhar, e o outro que é segmentado, que você coloca até a empresa. Quer trabalhar como auxiliar administrativo? Então você coloca no objetivo trabalhar como auxiliar administrativo no Carrefour, já que é para lá que está tendo o processo seletivo. Não vão para o Carrefour é um, né? Enfim, mas só foi a primeira empresa que apareceu na minha cabeça. E coloca lá no finalzinho, de acordo com as minhas qualificações profissionais, e pronto. Só que um currículo que você segmenta, o local em que você quer trabalhar, você não pode enviar para outro local. Digamos que eu coloquei aqui, preenchi um para o Carrefour, e eu estou mandando esse mesmo currículo para, não sei, para o Lagoa. Vai estar lá, trabalhar no Carrefour, só que eu enviei para o processo seletivo do Lagoa. Então, é melhor criar um currículo que seja mais abrangente, só com o nome da vaga. Pronto. O próximo passo é a formação. Na formação é só o nível acadêmico que você está. Ensino médio, ensino superior, ensino fundamental. Com os status, tá? Os status é interessante colocar. Pode colocar posterior ao nível que você está. Está no ensino médio, está cursando, bota entre parênteses cursando. Depois do ensino médio. Está no ensino fundamental, cursando, ensino fundamental, entre parênteses, cursando. Está finalizando, está no 9º ano, vai terminar esse ano específico, está em conclusão. Mesmo caso do ensino médio, está no 3º ano do ensino médio, está no final do semestre em si e você tem certeza que vai passar, né? Você não está devendo 28 matérias diferentes, com 3 em matemática. Caso você esteja nesse momento aí, você não vai passar nem... Enfim, coloque em conclusão. Se você já encerrou, você coloca só ensino médio. Não precisa colocar completo. Lá embaixo você coloca o ano que você terminou e pronto. Ano de conclusão. Acabou, morreu, Maria Preá. Interessante também é colocar a instituição, tá? O colégio que você está cursando. E se você está falando de uma faculdade de ensino superior, você precisa colocar o curso. E no caso, se você colocar, se está no ensino superior, você coloca o curso e o período. Estou no 4º semestre, no 5º semestre, no 6º semestre. Essa opção aqui também é interessante que vocês lembrem que você não precisa colocar ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Se você está no último nível, é porque você passou por todos os outros. Se você está no médio, você já passou pelo fundamental. Então, só precisa colocar o que você está nesse exato momento. Não é mais informação que vai deixar o seu currículo melhor. Definitivamente não é assim que funciona. As experiências profissionais é um campo que a maioria de vocês tem dificuldade para preencher, porque quantas pessoas aqui já trabalharam? Pode levantar a mão. 1 de 20. Então, só uma teria alguma coisa para preencher aqui. Esse campo, ele exige que você tenha pelo menos 3, tá? Que você tenha as 3 experiências profissionais. Se você não tem nenhuma, legalmente falando, nenhuma, nem questão de ser legalmente falando, um emprego formal, se você nunca trabalhou formalmente, ok, pode apelar para a informalidade. Se nunca trabalhou nem formal nem formalmente, pode procurar para outras opções. Eu já ajudei da igreja, fiz algum serviço comunitário, porque é melhor colocar isso do que deixar... Eu não entendi. Eu também não. Isso aqui, do nada, dentro do ônibus, enfim. Você guarda o celular dentro da bolsa, dentro da bolsa, dentro da bolsa.
E aí ele pega e te sabota. É triste a vida, é triste, é triste. Eu entendi? Que bom que você entendeu, meu bom. Enfim, você tem que preencher com 3 e de acordo com o que você quer trabalhar agora. Se você quer trabalhar como auxiliar administrativo, mas você só tem experiência como pedreiro, como marceneiro, como, sei lá, eletricista, são coisas que não dizem respeito à vaga. Mas se você não tem nenhuma experiência para a vaga, aí você coloca. Dê preferência a colocar experiências voltadas para aquilo com que você quer trabalhar, tá? E no mínimo as 3. Se não tiver, de jeito nenhum, se você nunca ensinou, nunca nem ajudou o padre a rezar uma missa, sei lá, nunca fez nada, 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 aí é em busca do primeiro emprego. Depende. O que você considera uma mentira? Ok, Google. No caso, o Emerson falou aqui. Agora eu não falei ok, Google. Peraí. Calma aí. Ok, Google. Eu tinha falado naquela hora? Não tinha. Bicho desregulado. Marmota. Enfim, o Emerson falou que é importante não mentir. No caso, o que eu pedi para vocês é para vocês flexibilizarem alguma informação para não deixar de ter alguma coisa aqui. Se você nunca fez nada legalmente, mas você já trabalhou, por exemplo, já foi CFI, já foi, sei lá, monitor da sua sala de aula do colégio, do laboratório de informática. Tua carteira não foi assinada, não recebeu nada, mas isso aqui foi experiência. Você fez alguma coisa, você ajudou alguém, você fez mais do que uma pessoa que nunca fez nada na vida. Então é melhor colocar alguma coisa aqui sim, tá? Não pedir para mentir, pedir para ajustar. Deu para entender? O próximo é a qualificação profissional. Aqui também, no mínimo 3. E todas elas, as que você colocar aqui, tem que dizer respeito necessariamente à vaga que você quer trabalhar. Aqui são os cursos, tá? Você quer trabalhar como auxiliar administrativo e tem curso de torneiro mecânico, tem curso de costureiro, tem curso de salgadeiro no Senai. Nenhum deles diz respeito à vaga. Então é melhor nem colocar, honestamente, tá? Mas, no caso, se você não tem nada de curso, só tem aquilo mesmo e não tem nem Jesus na causa para salvar, então não deixe isso aqui vazio, também é negativo. Não ter nenhum curso prova que você não tem qualificação profissional alguma, tá? Todos vocês têm a do CEDASP, é a mínima que vocês têm que colocar. O restante vocês têm que sair para preencher. Pode colocar o treinamento, quem fez as oficinas comigo de auxiliar administrativo, pode colocar também. Maurício, mas são poucas horas aula. Ok, você tem outra coisa? Não. Então ponha, tá? Em ordem dos mais recentes para os menos recentes, tá? E outra, cursos de informática, qualquer curso no geral, que não seja algo específico, com menos de 100 horas, que não seja profissionalizante, não valem, tá? Se tiver mais de 5 anos, não vale, estão desatualizados. Então, por exemplo, a sua mãe tem aqui no currículo dela que ela fez um curso de Word em 2010. Aí olha lá na carga horária, 60 horas aula. Isso está mais desatualizado que, sei lá, o Windows Explorer. Eu precisei utilizar o Explorer hoje numa máquina porque o Google Chrome não estava... Eu me lembrei que existia por causa disso. Vamos para o último tópico, que são as informações adicionais. Aqui, se você tem alguma coisa para colocar que não tem nenhuma certificação que comprove que você sabe, você põe nesse campo. Se você tem conhecimento em alguma língua estrangeira, em alguma linguagem de programação, se você conhece o pacote, não sei, da Adobe, Photoshop e CorelDRAW, mas não tem um curso na área, você pode colocar essas informações. Domino esse tipo de assunto, sei trabalhar com isso, tá? Mas só se você não tiver o certificado em si. Também é legal colocar CNHs alternativas, tá? Categorias especiais. Se você dirige, já é um diferencial, porque tem empresas que pedem que você dirija. Você pode colocar aqui também informações adicionais que você tem a carteira de habilitação e tem um transporte próprio, porque tem empresas que pedem que vocês tenham transporte próprio para trabalhar. Isso também é um diferencial. E a categoria de CNH especial seria C, D, E, F, se você dirige o Optimus Prime, essas coisas assim. Chama atenção positivamente. Não para tudo, né? Mas chama atenção. E além disso, referências profissionais. Se você trabalhou em algum local e saiu porque teve sei lá, uma contenção de despesas e precisou cancelar um setor inteiro e você foi o infeliz que saiu, mas essa empresa pode falar positivamente de você, deixa o contato, tá? Isso aqui é o caso de uma moça que a gente teve aqui no CEDASP, que o CEDASP fez uma carta de recomendação, porque a gente teve um corte, a gente não demitiu ela por causa do trabalho dela, a gente demitiu ela porque não tinha mais como pagar por um profissional a mais. Então, a gente colocou o número demos a opção dela colocar o nosso número como referência profissional. Isso ajudou ela a conseguir outro emprego.
Rapaz, são polêmicas, muitas polêmicas. É uma pessoa muito difícil de lidar. Vamos seguir agora para as discussões finais do que tem e do que não tem colocar no nosso currículozinho. Deixa eu colocar aqui o Rodrigo para a aula do Denis. Meia hora atrasada, hein, Rodrigo? Meu Deus. Fotos em currículo. Nunca, a não ser que seja necessário, mas isso vai ser expresso na postagem da vaga. Mandar currículo com foto. Vai ter sempre alguma coisa que aponte para isso. Na ausência disso, você não coloca. Tranquilo. Só coloca se pedirem. Formatação, tranquilo, vocês podem entender como uma formatação básica, o famoso currículo preto e branco, você não precisa seguir as normas da BNT, com exceção dos campos que tiverem mais de 3 linhas consecutivas. Desceu para a linha seguinte, já coloca pelo menos o ajuste da formatação de parágrafo, tá? Para ficar mais fácil de ler. A documentação, números de documento nunca, por causa do descarte de dados, porque pode ser que você coloque o seu número de RG e CPF e aqueles dados, aquelas informações fiquem na calçada do lixão de alguém, porque as pessoas só jogam aquilo e pronto, não rasgam, não acabam, não finalizam com as informações da forma correta. E as seleções são os processos que vêm depois. Você enviou o seu currículo para participar de um processo seletivo. Graciane, projeto final. Eu li Galaxy, projeto final. Meu Deus, eu estou com muito sono. Vai dar tudo certo. Não, sem que você já tomei café demais hoje, senão eu passo mal. Então, as seleções vêm depois, tá? E caso você não saiba ainda, ou não tenha as dicas, ou nunca tenha participado de nenhuma, na última quarta-feira desse mês, dia 24, a gente vai ter o segundo Start Day. A gente vai ter um dia para simulados de entrevista, não com o tio Maurício, com o Cris e afins, com outras pessoas de outros setores no SEDASP, para que vocês sejam avaliados por outros profissionais. Não, vai estar o Damião e vai estar a Luciana. São pessoas que são coordenadoras de outros setores aqui do SEDASP. Tá vendo? Por isso mesmo. Então, aí vocês seriam avaliados por coordenadores de fato e veriam se o desenvolvimento de vocês, se a desenvoltura de vocês seria o suficiente para passar em uma entrevista, tá? E aí a gente vai dar uma série de dicas e o Start Day é focado só nisso. Vai ter o período da manhã e o período da tarde. Se você nunca participou de um processo seletivo e tem curiosidade, só vem. Na Elton. O cara não bota o resto do nome. Filhinho das costas loucas. Pronto, eu vou mandar aqui agora o meu modelo de currículo para vocês, que é esse modelo aqui básico, ó. Vou explicar para vocês como preencher, e vocês vão preencher e me enviar de volta como atividade. Primeiro campo, nome completo. Vocês vão colocar o quê? Nome completo, 2 pontos, José Maurício Souza Pinheiro? Não, é para substituir a palavra nome completo pelo nome de vocês. Porque eu sei que vai ter gente que vai fazer isso. Nacionalidade, estado civil e idade são as de vocês, tá? Endereço também. Oi. Eu já coloquei, era na Elton? Eu já coloquei. Pronto. O Jones, se você pode entregar, nesse dia em específico a gente vai ter também esse momento. A gente vai ter o simulado de entrevista, vai ter o cadastro, né, no nosso CEE e no INDED, os nossos CFIs que vão cadastrar as pessoas. Se lascou. E também você pode ter a opção de criar o seu currículo e enviar para algum dos processos seletivos, porque a gente já vai ter uma vaga em específico para todo mundo participar. Diga. No e-mail ia ser edsonreidelas@yahoo. O crime não é nem o rei delas. Não, o Hotmail é menos Deep Web ainda. Então, o objetivo, aqui tem um exemplo, se você quer esse objetivo, pode deixar esse campo desse jeito, tá? O e-mail atualizado, por favor, o telefone. Vocês vão colocar o celular, o WhatsApp de vocês, para que entre em contato mais fácil. Deixa eu colocar aqui mais uma aula do Denis. Formação, ensino, depois ou médio, ou fundamental, ou enfim. Você apaga tudo isso depois e deixa só o status dentro de um parêntese. Então, ensino médio em andamento. Ah, Maurício, mas eu não faço ensino médio. Então, coloca o que você faz, minha flor. Ensino fundamental. Ah, Maurício, não faço superior. Coloque o seu. Pelo amor de Deus. Não é difícil, não. Pronto. Aqui na escola, o nome da escola, curso, caso você faça faculdade ou caso você faça o ensino médio técnico integrado, tá? É interessante colocar aqui. E o período é só para faculdade, ok?
No caso de você, se você está fazendo o ensino médio e você está no terceiro ano ou no segundo ano, você pode colocar como período o ano que você começou, 2019, e o ano que você vai terminar. Pronto. Para o período, caso você esteja cursando ainda e queira colocar isso. Se você não quiser, só deixa lá ensino médio cursando e pronto. Vamos seguir aqui. Tem mais alguém para colocar em sala? Não? Ensino infantil. Bem capaz. Qualificações profissionais. É o nome do curso. Aqui você não coloca o nome do curso, 2 pontos, informática, alguma coisa. Não, você já taca informática profissionalizante, que é o nome do nosso curso, tá? É porque esse teclado tá, ó. Pronto. Entra também a ideia do status aqui, já que todos vocês estão cursando. Não tem problema, tá? A instituição, CEDASP, conteúdos. Você pode colocar isso ou não colocar, tá? Você pode retirar. Geralmente a gente gosta de chamar atenção positivamente para os cursos que a gente está fazendo. Então pode colocar aqui que você vai ver design gráfico, que você está concluindo uma parte do pacote Office. Documentos de texto, produção de documentos de texto. Diz que você domina o pacote do Office completo. Pronto. Não é mentira, é só uma prevenção de futuro. Ou você vai desistir do curso? Não vai. Então você pode preencher isso. Tá? E eu gosto que vocês... Tchau, minha jovem. O período do nosso curso são 2 anos. Que nem tu. Só que eu acho que ela é menos perigosa. Então, o período aqui são 2 anos. Você pode colocar o mês em que você começou e contar 2 anos que você vai, teoricamente, terminar. Tá? E a carga horária do curso de vocês, já vou deixar 270. 500. Se você fizer o CFI e se você fizer o nosso Cyberteam. De conteúdo são 270, tá? E aí, quando você quiser preencher, você pode apagar essa parte e só deixar isso. Eu já vou deixar até assim, tá? Já estou ajudando você demais. Caso você tenha outros cursos, pode começar a colocar aqui, tá? Eu fiz lá o nosso Premium. Eu fiz o auxiliar administrativo. Lembre da carga horária e do período, porque isso é importante. As experiências profissionais, o cargo. Maurício, eu trabalhei informalmente, mas eu trabalhava no atendimento de alguma coisa. Auxiliar de atendimento. A instituição, a empresa, onde você disse que trabalhou. Eu trabalhei para minha avó. Aí tu tá de sacanagem comigo, menor. Pelo amor de Deus, a instituição minha avó. Agora virou o nome de programa. Pode ser, coloca o nome do mercantil e depois o período, tá? No caso das nossas experiências profissionais, nome da vaga, o local em que você trabalhou e o período. Eu não faço a menor ideia do dia que eu comecei, mas lembra o mês? Ótimo, janeiro de 2019 até, sei lá, setembro de 2019. Oi? Aí fica triste. As outras opções você vai preencher exatamente igual, tá? Primeiro com o nome do cargo, depois instituição, depois período. E aí as informações adicionais, que é para caso você tenha alguma. Se você não tiver, você exclui até o campo. Ok? Não vale colocar aqui informações adicionais, nenhuma, que aí vocês estão muito de sacanagem. Campos que têm que ser necessariamente preenchidos com alguma coisa. Qualificações profissionais, porque vocês estão buscando uma agora. E também as experiências profissionais. Maurício, eu não tenho nenhuma. Pensem muito bem antes de deixar isso daqui em busca do primeiro emprego, porque é muito difícil conseguir alguma coisa que não seja insalubre se você não tem nenhuma experiência profissional. Quando eu falo insalubre, é porque não é impossível você arrumar um emprego sem ter experiência profissional. Na verdade, é até bem fácil. Só que é um emprego meio zoado, tá? Vocês vão aí trabalhar com atendimento, e eu não estou falando de só atender um cliente, estou falando de ligar para ele, para cobrar ele, ligar para ele para reclamar dele. Isso é o pior tipo de... Estou falando de telemarketing. Exatamente. Ligar para ser cobrado, tá? Então, vocês vão ganhar aí menos de um salário mínimo, ou no máximo um salário mínimo, para trabalhar 6 horas, para ser xingado durante 6 horas. Se você tem psicológico para isso, ok. Eu não conseguiria passar nem 3 meses com isso, porque eu xingaria de volta. Aí no primeiro xingamento de volta, o gestor lá, ei, irmão, que é isso? Que é isso? Ele xingou a minha mãe. Quer que eu faça o quê? Eu não tenho estrutura psicológica para isso. Mas essas vagas, elas não pedem que você tenha qualificação profissional, porque a rotatividade é muito grande. Você entrou, não aguentou, sai você e entra qualquer uma das outras pessoas que está lá na fila. Você sai e entra outro. É assim que funciona. Por isso que aceitam qualquer pessoa sem experiência profissional. Não queiram trabalhar com isso,
tá? Porque, de fato, não é saudável mentalmente falando, tá? Ainda mais para caso você não tenha muita experiência com atendimento ao cliente. Se você não sabe como é que funciona, se você não tem na sua cabeça que o cliente sempre tem razão, não tem como você trabalhar com telemarketing. Tá certo? Se você tem um ego muito inflável, se você esquenta o sangue muito fácil, não tem como. Ok? É muito estressante. Ah, Maurício, mas a minha mãe trabalha com isso. Beleza. Ela já demonstra aí para mim que ela tem uma paciência de Jó. Mas não é algo fácil não, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar com vocês esse link, tá? Para que vocês enviem para mim preenchido. Quando vocês forem enviar, é só clicar em compartilhar, tá? E colocar o meu e-mail. E meu e-mail você já sabe, professormauriciosouza@gmail.com. Uhum. Meu chefe! Oi. Hã? Pode, mas já. Então, o processo aqui já está com o link, ó. Cliquei, vou poder visualizar o arquivo. Vocês vão clicar para fazer login, ou então pegar todas essas informações e jogar no Word, tá? Mas se você quiser clicar para fazer login, você vai fazer login com a sua conta Google, colocar aqui na minha democracia. Minha democracia. E aqui, uma vez que eu tenho logado a minha conta Google, eu ainda não posso editar. E eu não quero que ninguém solicite acesso para editar, porque vocês sabem como faz isso. É só clicar em arquivo e fazer uma cópia. Essa cópia aqui vocês podem nomear com currículo e o nome de vocês, tá? Currículo tio Maurício. Dou meu ok. E aqui é a minha cópia, que aqui é o meu negócio e eu faço o que eu quiser. Pausar aqui a gravação para que a gente possa passar ao próximo conteúdo. E aí, depois, no final da aula, com a última atividade, vocês podem terminar as duas simultaneamente, para que a gente não precise acabar a aula mais tarde por causa disso. Ok? Então, dê uma pausinha aí tranquila e vamos retomar para a aula 11. A aula 11, só quem passa essa aula 11 sou eu, tá? O Cris não passa, acho que o Mário também não passaria se ele fizesse Office 1, e nem o Denis. Essa aula eu criei porque o meu foco de administração para Office 1 sempre foi a nossa BNT. E durante a administração de Office 1, a gente fez muito trabalho copiando texto da internet, copiando informações, pegando links e afins. Só que, ao fazer isso, você corre riscos, tá? Riscos de apropriação de conteúdo e, né, dependendo, se você for acusado de plágio, acho que as pessoas não têm uma noção do que é plágio. Plágio é quando você pega qualquer informação de uma pessoa sem dar os devidos créditos a ela. Então, se eu pego um trecho de um texto e uso no meu texto em si, sem dizer de onde foi que eu tirei, se isso cai nas mãos de um professor que avalia ou de alguém que vai falar sobre esse trabalho e ele sabe que é plágio, eu posso tomar um processo, eu posso ser preso ou pagar uma multa altíssima, tá? Sobre direitos autorais. Se eu pegar, por exemplo, um trecho de uma obra qualquer e não falar sobre de onde eu tirei afins, o meu trabalho é completamente descredibilizado. Eu posso pegar só 2 linhas do trabalho de outra pessoa. E todo o meu texto é autoral, mas essas 2 linhas que eu não informar de quem foi que eu tirei, eu perco o texto inteiro. Tá? Não importa se todo o restante é meu. Deixa eu ver aqui no chat. Oi, alguém? Fala, carente, oi. Emily Maria. És tu? Ah, a bichinha hoje, tá, hoje faltou a amiguinha dela. Então, hoje a gente vai aprender como fazer citações e como fazer referências. Por quê? Porque é isso aqui que limpa a tua cara quando você estiver fazendo o uso de algum conteúdo. Isso aqui que pode te permitir a pegar um trecho da obra de alguém para usar no teu texto. E no final a gente vai ver um recurso disponível no nosso Google Documentos, que é a digitação por voz. E a gente encerra com uma atividade. Então, o que são as citações? Elas são a parte fundamental do trabalho de qualquer um, porque é o que justifica aquilo que você está falando. Queridos,
A forma como a gente entrega trabalhos no Brasil é uma comédia, tá? O que você cria de conteúdo seu e nada é a mesma coisa. Você pode ser dono de uma tese maravilhosa. Se ninguém falou sobre ela, não importa. Você tem que ter um grau mínimo acadêmico para ser responsável por criar conteúdo. Você não pode ser tipo uma pessoa que está sendo formada no ensino médio e está teorizando sobre física quântica. Ninguém te dá credibilidade. Teus títulos te dão credibilidade. E uma vez com títulos, ainda assim, o que você criar em nada é a mesma coisa, até que você encontre alguém que justifique isso. Então, se, por exemplo, eu consigo comprovar que no ensino médio os alunos sofrem bullying porque, por algum motivo, avulso qualquer. Eu tenho esse trabalho, eu consegui esse trabalho, mas se eu não encontrar ninguém que fale sobre isso, eu não tenho credibilidade. É como se eu tivesse criado do zero, e nesse país isso é comédia. Tá? Como é que é feito uma monografia? Como é que é feito um texto de conclusão de curso? Tudo que você falar, independentemente se for seu ou se não for, você vai encontrar algum autor que já falou sobre. E esse autor vai te fundamentar. Isso aí é o referencial teórico. São as pessoas que você utilizou na construção daquele trabalho. As citações são um meio pelo qual você fala o que esse autor disse, você cita o que esse autor disse, e isso endossa o teu trabalho. Seguindo aqui, porque eu tenho tipos de citação, eu tenho as indiretas, tá? Que aí eu não coloco o trecho do texto, eu coloco com as minhas palavras e digo de onde foi que eu tirei. Aqui tem um exemplo da obra desse autor, desse Soares, de 2019. Como é uma citação indireta, então ela vai fazer parte do corpo do meu texto, ou seja, vai fazer parte do parágrafo comum, e eu vou colocar exatamente ou o que ele falou, ou próximo do que ele falou. Por exemplo, se o Chris Elton é um autor conhecido, eu faço uma citação sobre ele, uma citação indireta. Então eu digo, de acordo com o Chris Elton, aí eu coloco o ano dessa obra e também a página em si. Na página 16 da obra de 2021, que o Chris Elton fez. Os alunos do SEDASC merecem todos uma voadora no pescoço. Isso aí eu estaria citando indiretamente um trabalho desse autor, independentemente da quantidade de linhas, como eu que estou transcrevendo o que ele falou, aqui seria indireta. Tá? E aí eu não preciso de aspas, não preciso de um parágrafo específico, nem preciso de nenhuma formatação. Agora, quando são os outros tipos de citação, tururu, nos outros tipos de citação que são mais diretas, aí eu pego um trecho e transcrevo na minha obra. Eu pego exatamente igual e coloco no meu arquivo, nas minhas informações. Então, eu tenho as diretas curtas e eu tenho as diretas longas. Qual a diferença? As diretas curtas você pode pegar ainda no corpo do seu texto e colocar aquela informação. Elas vêm em trechos reduzidos igualmente do texto original, então elas fazem parte do corpo do texto, e você deve citar diretamente o texto como os exemplos. Tem esse exemplo aqui, entre aspas, a informação que eu quero, tá? Eu indico o nome do autor, coloco o ano da data, o ano que ele fez essa obra, não preciso colocar a página, mas ainda assim essas 3 linhas têm uma lógica, não pode ser mais do que isso. Mais do que isso, é uma citação direta longa. E aí eu preciso colocar ela naquela formatação que eu falei uma porrada de vezes para você, que só tinha um momento que isso ia ser útil. Você pega o texto e você orienta ele 3 centímetros para dentro das informações. E é assim que ele fica. Isso é um parágrafo formatado pela BNT, e isso aqui é uma citação direta longa, tá? Ele fica 3 centímetros de margem para dentro, com o parágrafo inteiro, e com tamanho 10, tá? É assim que você faz uma citação direta longa. Se eu pedisse para vocês hoje, daria para vocês conseguirem fazer? É claro, tá conversando? Nem a pau. Então, talvez eu peça. Pronto. Tem as citações das citações. Aqui é aquele momento que você fica, o quê? É o quê? Mas, por exemplo, eu não tenho necessariamente, não li a obra de um autor, mas eu li a obra de outro autor que leu a obra desse cara. Acontece muito com livros muito antigos. Tipo, eu pego um autor que leu, sei lá, Shakespeare, usou como referência um livro antigão, e eu não tenho acesso a esse livro, porque esse livro nem existe mais. Não encontrei para comprar, não encontrei para ver nem a versão em PDF, mas esse autor que eu estou lendo, ele conseguiu. Na época, ele conseguiu ainda. Então, eu posso citar o autor que citou o outro autor. É tipo pular de um lado para o outro até conseguir chegar de tabela. Famosa citação de revesgueio. Então, revesgueio. O APUD é a forma como você se referencia a um texto de alguém sem ter lido ele, mas tendo lido uma parte dessa obra através de outra pessoa. Tem como você colocar o APUD referenciado no começo, então eu vou colocar de acordo com quem, o autor, no caso, que eu li, e eu vou dizer quem foi que esse cara leu, tá? Então, essa pessoa foi o quem eu li, e ele leu para fazer a obra dele essa outra pessoa, e aí eu digo exatamente o que eu quero citar.
Aqui parece uma citação direta, curta, que é entre aspas e afins. Aqui eu também tenho o APUD com referencial no final, onde eu só coloco o último autor, ou seja, o autor mais antigo no final, e eu tenho uma citação da citação sem o próprio APUD, onde eu só coloco que foi de acordo com esse cara e que foi citado em outro momento por outra obra. Tem essas três opções de fazer. Gente, assim, academicamente falando, o APUD é sempre difícil. Tá? É melhor ler a obra da pessoa. Se você não leu, não teve acesso, não use como base outras pessoas que leram, porque ela pode ter desvirtuado, ela pode ter pegado só um trecho, ela pode ter feito do jeito que ela quisesse, de acordo com a ótica dela, e ter interpretado isso. Então, na dúvida, leiam o texto principal. Não tem acesso a ele? Procure outra obra. Procure outro livro, procure outra pessoa, outro autor que você consiga ler. Seguindo aqui, as referências. O que é referência? De onde você tirou aquele conteúdo. Todo o texto, todo o trabalho que vocês enviarem tem que ter referências. Que é, pesquisei nesse site, li desse livro, e coloca exatamente onde foi que você encontrou e como foi que você encontrou. Isso é fazer uma referência. Se todos os trabalhos que eu tivesse pedido para vocês, vocês tivessem copiado, colado da internet, como vocês fizeram, e colocado referência, ficaria bem mais padrão. Mas eu não vou cobrar aquilo lá no começo, porque era o começo de administração, e você não tinha obrigação de saber. Poderia ter ensinado antes? Poderia. Deveria, na verdade. Mas a apostila de vocês nem fala sobre isso. Por isso que eu disse que essa aula, a única pessoa que tem paciência de passar sou eu, que é chata. Então, como fazer essa referência? Primeiro, é o sobrenome do autor. Então, se o Edson, que eu sei que é Edmilson, fica pior. Se o Wesley, então, não importa o primeiro nome dele, o que importa é o último nome. A referência é com o sobrenome final e depois o resto do nome da pessoa, tá? Então, o sobrenome do autor final, no modo geral, é sempre o último, e em letras maiúsculas, depois o primeiro nome e o sobrenome. Se fosse eu, o autor, seria Pinheiro, vírgula, José Maurício de Souza, tá? Deixa eu ver aqui um outro que eu saiba o nome completo. Cadê a Fernanda? Se fosse a Fernanda, seria, acho que o último nome dela, não faço a menor ideia, eu vou inventar um. Silva, vírgula, Fernanda Inês. Tá? Primeiro o último sobrenome, depois o nome em ordem comum, certo? E aí, seguindo, vocês têm também, caso você tenha outro autor, porque é muito comum achar um texto que foi escrito por 3, 4, 10 pessoas diferentes. Credo. Enfim, vocês podem colocar abreviações, tá? Mas depois do nome do autor... Chamada? Quero me sentir importante. Oi? Tá cedo, homem. Negócio de chamada agora. Enfim, a outra parte é o título. O título também pode ser em negrito, tá? Aquele momento em que negrito é liberado é só aqui, nas referências. E eu falei isso também, durante as aulas em que eu comentei sobre. Você coloca o título em negrito e o subtítulo, caso exista um subtítulo na obra. Por exemplo, o título da obra é Percy Jackson e o subtítulo seria O Ladrão de Raios. Pronto. Então, coloca o título em negrito e o restante comum. E depois, caso haja algum exemplo tipográfico, mas a maioria das vezes não. A edição 2019, 2021, 2021.A. Depois disso, local, Fortaleza, duvido muito que seja Fortaleza. São Paulo, Rio de Janeiro. O local serve para isso, tá? Caso seja um texto de outro país, necessariamente vai ser outro país. A editora, que é a responsável pela emissão daquele arquivo, e a data, aí 27 de agosto e afins. Isso aqui é um exemplo básico de como fazer uma citação. E aqui tem mais uma exemplificação tranquila, que eu começo com o nosso sobrenome do autor, o restante do nome, o título da obra, depois o local e a data, tá? Isso aqui é a editora pioneira. Ou também tem esse outro exemplo, que basicamente traz o mesmo. Tem um outro exemplo de citação, que é a citação de sites, que aí é o que vocês utilizariam. Isso aqui é para citação de livros, para citação de obras acadêmicas, no caso, artigos também. Agora, para sites, que é o que vocês fazem basicamente. Primeiro é o sobrenome do autor. Então, se há uma notícia no Terra, e o blogueiro sei lá, Nelson Neves. Coloca lá o último sobrenome, Neves, né? Coloca depois Nelson, e aí, caso tenha outros autores, vocês podem citar também. O título da obra seria Big Brother quebra com a audiência da Globo. Vocês acham que o Nelson Neves vai falar de quem? Então, depois o nome do site, não, Nelson Neves. Depois o nome do site, aí seria terra.com, o ano 2021,
E disponível em, porque é o link de onde você tirou e o acesso em a data em que você acessou. E assim você não erra fazendo uma citação de um site, tá? Aqui eu tenho um exemplo, o sobrenome da autora, o primeiro nome dela, depois o título da notícia ou da informação que ela publicou, palavras difíceis e seus significados, o local, no caso o site, o ano, o link de onde ela tirou e a data do acesso. Que essa Maria Fernandes? Mas é porque é assim que se constrói um livro, cara. É. Todo livro é baseado em outras obras, gente. Todo texto que você lê é baseado em outras coisas. Eu acabei de falar sobre isso lá no começo da aula, quando eu disse que o seu conhecimento acadêmico nada é a mesma coisa. É no que você se baseia que é importante. Pronto, aqui tem um outro exemplo de citação, aqui é de um site sem um autor. Então, aqui você tem direto o título da notícia, tá? Porque isso aqui é um site sem um autor da notícia, não tem necessariamente o nome de quem criou. Então, você coloca o último nome ou o primeiro nome da notícia, ponto, o site de onde você tirou, Folha de São Paulo aqui, o local e a data. Depois, só de onde você tirou exatamente no link e a hora em que você acessou. Para esse tipo, você coloca a data da notícia em que ela foi cadastrada e depois você coloca a data em que você acessou. É necessário que você coloque a data em que você acessou, porque pode ser que esse link não exista mais quando as pessoas estiverem lendo suas referências. Se é uma obra, por exemplo, de 2010, e eu coloquei que eu acessei um site de 2009, eu duvido muito que isso ainda esteja no ar. Então, é necessário que vocês coloquem isso. E outra, aqui é mais dica para quem quer levar a vida acadêmica a sério. Bata prints do site que você acessou, para ter uma prova de que aquilo existiu de verdade. Porque nada impede que um portal desvincule a informação que ele colocou. E aí vocês não passam por mentirosos. Deixa eu ver aqui. Professor, travou aí. Volta só o slide. O primeiro livro foi baseado em quê? E o primeiro livro? Voz na minha cabeça. Ah, o primeiro livro que alguém escreveu? Voz na cabeça mesmo. Pronto. Acho que foi esse slide que você pediu para voltar, né? Tá aí um exemplo. Isso aqui? Cadê? Tá passando fome, menor. Pronto. Aqui eu vou só comentar sobre um recurso do nosso Google Documentos, tá? É um recurso bem útil, não muito optimizado, mas não deixa de ser útil, tá? Vou abrir aqui um documento em branco e a gente vai meio que preencher ele usando esse recurso em si. Acho que todos vocês já conhecem, inclusive. Pronto, através da guia de ferramentas, eu tenho a digitação por voz. Aqui eu abri um documento Google em branco, tá? Cliquei em ferramentas e eu vim em digitação por voz. Quando eu clico nisso, habilita esse ícone, mas eu tenho que clicar nele para habilitar ele de fato para funcionar. Ao clicar nele, eu tenho que permitir que o meu microfone de captação seja utilizado pelo site. Permito. E agora, tudo que eu falar, se eu não falar muito rápido, o Google começa a digitar junto comigo. Pode ser que em algum momento ou outro ele se perca aí. Isso acontece muito fácil. E do nada ele está xingando, está escrevendo palavra errada. Porque a minha dicção também não é tão boa. Oi? Falar japonês? Japonês. Então, infelizmente, ele não dá enter, ele não quebra parágrafos, tá? Então, é um texto contínuo, mas isso é útil porque nem sempre a gente tem paciência para digitar e às vezes a gente tem só uma ideia para escrever e não está com tanto tempo hábil assim. Esse recurso também está disponível para celulares, então você pode fazer essa captação de áudio e transcrição direta para texto, tá? No tempo que eu ainda tinha vontade de digitar, no tempo que eu ainda tinha vontade de criar informações, se isso existisse, eu teria conseguido publicar os meus livros, mas esse tempo passou, eu sou um velho amargurado e a vida seguiu. Pronto. Eu cliquei no ícone para cancelar a gravação e a vida seguiu, eu falei seguiu, tá? Se eu fosse ler aqui, não vai ter só esse de erro, não. Tem muito erro. Mas, de grosso modo, é uma forma de captar de fato o que você falou e depois você vai corrigindo, porque é melhor do que digitar tudo do zero. Se eu tivesse que digitar tudo isso daqui, eu ainda estaria na metade da terceira linha. E eu não digito devagar. É prático, tá? Mostrada a ferramenta, vamos para a nossa atividade final do dia. Quem terminou, vai viver seu carnaval. Que não existe, tá? Que não existe.
E não perguntem, não é necessário perguntar. Professor, tem aula na segunda? Professor, tem aula na terça? Meu povo, tem aula. Não tem feriado, não. Tá? Vocês estão aqui, isso aqui é um sábado de carnaval, tá? Mas não existiu. Não existiu. Parece que 2020 está fazendo escola em 2021. É a vida. Você não quer ficar em casa, não? Não? Não, o carnaval não é nada demais. É só uns 4 dias para ficar em casa. 2020, parte 2. Eu espero que não tenha parte 3 em 2022, que é sacanagem. Então, o que é a atividade? De novo, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Só que dessa vez eu quero que vocês coloquem na referência de onde foi que vocês tiraram as informações. Vocês vão criar uma página para referência. Então, criem uma página com a capa, uma para conteúdo e uma última para referência, certo? E nas referências vocês vão colocar no padrão ABNT que a gente aprendeu agora. Então, você vai escolher um desses temas e você vai pesquisar sobre eles. Evolução dos jogos, uso da Kodiak, vacina para a Covid-19 ou profissões promissoras de 2020. Ah, Maurício, mas a gente está em 2021. Tem 2 meses de ano. Área militar? Tu acha que eu não me importo com a área militar, macho? Não. Enfim, esse seu texto tem que estar formatado com os padrões ABNT, todos eles, página, parágrafo, caractere, a sua volta, todos, tá? E, além disso, na última página precisa ter a referência do site. Se usou mais de um site, mais de uma referência. Vou colocar só de informação aqui, que eu quero uma capa, tá? 3 páginas. Calma aí. Qual parte? Isso aí? Acho que é só para apoio mesmo. Não da perna. Apoio porque senão seriam só as 4 pernas aqui, só arregliarem mais fácil. E terceiro, referências. Pronto. Podem começar, podem fazer com o Google Documentos ou com o seu editor de texto do Word. E quem for terminando, se for 4 e 5, está liberado. É, agora. Não, mas o modelo de capa vocês podem até aproveitar do aula passada. Vai lá, minha joia. Quiser fazer em dupla também, podem fazer, tá? Se ajudar. Perdeu. Demorou demais. Parar aqui a gravação